Bueno, buenas tardes, bienvenido a otro encuentro de educación médica online. Esta tarde vamos a ver bases de la cirugía metabólica y sustitución de la cirugía bariátrica. Con nosotros va a estar el doctor Sergio Santoro, que es graduado y posgraduado de la Universidad de San Pablo, Brasil, y cirujano del Hospital Albert Einstein. Lo va a comentar el doctor Casalnuovo Carlos, director del Centro de Cirugía de Obesidad de Buenos Aires, doctor de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Cátedra de Cirugía de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, doctor Sergio, ¿cómo anda usted? Y doctor Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda? Buenas tardes a todos, un gusto grande, un honor grande estar convosco. Quiero agradecer específicamente a todos mis amigos y hermanos argentinos. Son personas muy queridas, Carlos Casalnuovo, y agradecer al doctor Mario Vega y al doctor Yalur por la gentileza de la invitación. Yo espero que me entiendan con este portuñol que es malo, mas vamos adelante. Entiende perfecto, si ya te entendimos la vez pasada de 10, así que no hay problema. Sí, bien. ¿Podemos empezar? Sí, sí. Ok. Bien, vamos a hablar de una sustitución. Yo pienso que la cirugía bariátrica, como nació, está muriendo, y que la cirugía metabólica pura va a sustituirla. Vamos a tratar todo con cirugía metabólica y no más con los conceptos de la cirugía bariátrica. ¿Por qué no hay? En principio las cosas son rudimentarias, esto ocurre en todas las áreas, no es diferente en la cirugía bariátrica, la cirugía ha cambiado, y la cirugía preferencial ha cambiado también a lo largo del tiempo, porque al principio se partía del principio que el obeso come mucho, y por tanto tenía que hacer restricción con estómagos pequeños, con bandas, con balones, con anillos, con prótesis, y también con mala absorción, para disminuir la absorción de comida, con asas intestinales excluidas y que acaban por causar desnutrición. O que voy tentar apresentar a vosotros hoy es que la cirugía metabólica es baseada en cosas completamente diferentes. Vamos preferir no estómagos pequeños, mas tubulares, con todas las partes del estómago, con una complacencia baja para vaciar. Que esse vaciamento rápido proponha uma ativação do intestino distal, uma elevação das hormonas das células L, elevação de GLP-1, de oxitomodulina, ácidos biliares, e que estas hormonas bloqueiam o vaciamento gástrico, fazendo, portanto, uma restrição funcional e não uma restrição mecânica, que haja também uma diminuição de grelina e que se reduza a absorção e a atividade endócrina do intestino proximal. Vamos mostrar por quê. Para que se haça também bloqueio do glucagón, que é muito importante nas pessoas que mantêm glicemia mais alta, uma redução de gluconeogênese e uma hipertrofia ileal, que vamos demonstrar que provavelmente é importante na elevação de FGF-19, uma elevação da sensibilidade insulínica, uma saciedade precoce e aumento de energia do gasto energético, com elevação de graxa marrón y todo esto puede ser obtenido sin los elementos de restricción y mala absorción. El estómago es un órgano especial, hace los acertos molar do que se come, por esto que la agua pura se queda tanto tiempo en el estómago y los isotónicos vacían rápido porque el estómago hace los acertos molar. Reduz carga bacteriana, é importante em B12, o pH é importante na absorção de cálcio e hierro,
La mucina gástrica quela calcio y hierro para facilitar su absorción. E também há desenho especial do intestino. O duodeno tem pH um pouco mais baixo, que é para facilitar a absorção de cálcio e ferro, enquanto que no jejum o pH se aproxima ao pH neutro. Este desenho é desenho muito calculado para a absorção perfeita. A absorção do cálcio é completamente controlada, tanto a absorção transcelular ativa e a absorção paracelular passiva, através de uma expressão de uma série de enzimas que são controladas por uma série de hormonas de outros órgãos, calcitriol, PTH, PTAC, hormônios de tireoide, e todos controlam a absorção de cálcio através dessas enzimas que estão no duodeno. O mesmo passa com o fierro. O hierro, não temos métodos de excreção de hierro, então sua absorção tem que ser muito controlada, porque tanto a deficiência como a sobrecarga, as duas são malas. Isto é controlado por enzimas muito importantes no controle desta absorção de hierro, que são controladas por mecanismos de feedback, e todo isto se passa, essas enzimas que são controladas, se passa em duodeno. Entretanto, nós decidimos que era importante ter estômago pequeno, estômago chico, para tratar a obesidade, e sacrificamos todas essas funções gástricas e duodenales, porque pensávamos que isto era importante. E vamos ver que isto não é importante. Não é necessário estômago pequeno. Uma gastrectomia em manga tem estômago tubular, e que tem todas as partes do estômago, é bastante funcional, e nem mesmo há bypass, e ainda assim tem resultados muito similares com bypass gástrico tradicional. Há ainda a força da grelina, uma hormona que sim causa elevação do apetite, mas provavelmente mais importante, a gastrectomia vertical os diminui de uma maneira muito acentuada, mas mais importante é que a grelina, como é hormona de ayuno, mantém níveis mais elevados de glucosa en los sangre por bloqueio de la insulina e estimulação de la glucagón, porque é uma hormona de ayuno. E quando se vê o que se passa é que a grelina baja muito com a gastrectomia em manga e que se eleva com bypass gástrico. Isto foi comprovado em outros estudos também. Se eleva pouco em bypass gástrico, não se modificam em BPDs e estão muito mais baixos em gastrectomias em manga. Não é à toa que a gastrectomia em manga tem ocupado o espaço de bypasses. Mas vamos ver o que passa com uma gastrectomia em manga e bypass. Esse é ratone com bario no estômago, e colocado 5 minutos após a colocação do ovário, e o ovário está no estômago ainda. Se hace bypass gástrico, vê que há uma estimulação muito mais temprana do intestino, porque há ovário mais abaixo. Mas se hacemos uma manga, o que se vê é exatamente o mesmo. Uma estimulação mais rápida das asas intestinais, tal qual bypass gástrico. E essas são coisas que fazem com que as duas cirurgias sejam muito semelhantes em resultados. Portanto, a gastrectomia vertical também eleva hormonas de intestino distal, como GLP-1 e PGG, e que colaboram numa saciedade mais temprana. Portanto, diferentemente do que se pensava antes, com anilhos e anastomoses calibradas, o que nos interessa é uma passagem rápida do estômago para o intestino, porque os sinais do intestino distal mais tempranos são o que são importantes em cirurgias metabólicas. Portanto, diferentemente da cirurgia bariátrica, que bloqueava o fluxo,
queria um fluxo retardado, o que nós queremos é um fluxo acelerado, como se causa em estômagos tubulares finos e como se causa na gastrectomia em manga. Quando se empieza uma refeição, em lo início, a comida vai muito rápido para o estômago, mas quando se eleva as hormonas do intestino distal, o vaciamento gástrico é bloqueado e a comida se queda no estômago, enche, o estômago fica lleno e distendido. Portanto, há duas fases distintas durante uma alimentação, quando o estômago está vaciando rápido e quando não vacia mais. Esto faz que quando tienes hambre, os hormonas do intestino distal estão baixos e a alimentação, o estômago vacia rapidamente, até um ponto em que se obtém uma saciedade intestinal, que é esta elevação de hormonas do intestino distal, e isto bloqueia o vaciamento gástrico, mas se continua a comer não mais por hambre, mas por gula. E se come por gula até que o estômago esteja lleno, distendido, e aí se obtém uma saciedade gástrica. E a somatória da saciedade intestinal e a saciedade gástrica é que hace uma saciedade plena. Portanto, o tamanho do estômago solamente importa depois que a saciedade intestinal é obtenida. Se não tienes uma boa elevação de hormônio do intestino distal, um estômago chico pode vaciar muito e a pessoa pode volver a ter o mesmo peso que tinha em pré-operatório, porque consegues comer muito bem. Portanto, gula não é um pecado, é um instinto, e gula e uma câmara gástrica volumosa são adaptações à escassez. Portanto, há dois tipos completamente distintos de restrições. Há a restrição mecânica, que foi proponida por la cirurgia bariátrica, com câmaras gástricas pequenas e um obstáculo à frente, que são estáticas. Mesmo quando se empeça a refeição, estão lá e que estão presentes na primeira cucharada. E a restrição funcional é uma câmara sem obstáculos, que vacia plenamente, mas que para de vaciar a um certo ponto e que, portanto, este bloqueio é funcional e variável, aparece solamente nas últimas cucharadas. Isto não é fisiológico, este é o fisiológico. Portanto, a gastrectomia vertical causa não uma restrição mecânica, mas uma restrição funcional mais temprana. Porque quando se empieza a comer, se come livremente. Mas quando o vaciamento gástrico é bloqueado, por gula, come quase nada, porque o estômago está tubularizado. Tanto isto é verdade que estômagos maiores, com tubos gástricos que são maiores, como usado em mini gastric bypass, tem gerado resultados superiores do que se obtinha antes com o estômago chico. Isso se demonstra, ajuda a demonstrar que efetivamente um estômago chico não é importante. Nós pensamos que a coisa importante é um estômago tubular com baixa complacência, com vaciamento gástrico, com a retirada do fundo. Isto é o estômago que pensamos que seja efetivamente o estômago ideal. E a gastrectomia vertical é provavelmente a máxima redução do estômago que faz sentido, porque mantém toda a estrutura do órgão, do antro, do piloro, da sequência imperial, retira o fundo, retira a grelina, acelera o trânsito. Não há sentido, pelo menos do ponto de vista metabólico, não há um motivo para sacar o antro, porque queremos a estrutura do estômago intocada, não temos um motivo para fazê-lo. Portanto, pensamos que o que hace por fazer em lo estômago, isto aqui é o máximo. A máxima manutenção das funções gástricas. Portanto, pensamos que há uma evolução da restrição mecânica para a restrição funcional.
Entretanto, la gastrectomía vertical con su restricción funcional no resuelve bien todos los problemas, no resuelve. Hay la cuestión intestinal. En lo pensamiento de la cirugía bariátrica, quería-se malabsorción para reducir la cantidad de comida. Hay micrófonos ligados. Quería-se esto, una exclusión para reducir la absorción de calorías. Mas isso foi claramente um error, porque não se consegue produzir malabsorção de calorias deixando abaixo 2, 3, 4, 5 metros de intestino normal. Açúcar e graxa são muito facilmente absorvidas em intestino normal. Portanto, não há malabsorção significativa de açúcar e graxa quando se hace um bypass gástrico. Então, se mirou em fazer uma malabsorção e a única malabsorção que se conseguiu foi uma malabsorção de cálcio, de hierro, de proteína um pouco, mas não malabsorção calórica. Portanto, isto aqui foi um erro. Um erro de desenho que acabou por acertar outras coisas. Isso acabou por produzir uma cirurgia metabólica, mas não pelo que se queria inicialmente. Como funciona então? Hablemos um pouco de fisiologia. Durante os períodos de ayuno, temos glucagón alto para produzir uma produção endógena de glucosa para não deixar o sistema nervoso central sem glucosa. Pero a insulina se queda baja para não permitir que os tecidos periféricos utilizem essa glucosa de produção endógena. Os tecidos periféricos têm que usar graxa durante os períodos de ayuno, porque a insulina está baja e não permite que os tecidos periféricos captem a glucosa. O cérebro não necessita de insulina para captar a glucosa, um sistema muito engenhoso. E neste tempo, o estômago eleva a grelina, que é para produzir apetite e baixar o gasto metabólico para sobreviver bem ao ayuno. Entretanto, quando se começa a comer, a grelina também inibe a insulina para evitar hipoglicemias. Este é um esquema de proteção contra a hipoglicemia muito efetivo. Mas quando se começa a comer e há chegada de elementos que vão produzir açúcar, há que se preocupar com hiperglicemia. Então, depois de 8 horas, se come algo como isto, o que passa? Que há uma elevação de insulina. Mas acá não há nenhum carboidrato. Por que não se passa a cabo com hipoglicemia? Porque o glucagón sobe mais do que insulina. E o glucagón, isto nos protege, porque em la dieta primitiva há muito pouco açúcar. Não há açúcar em uma dieta primitiva. Muito pouco açúcar é difícil de retirar. Portanto, há que continuar a fazer produção endógena de glicose até que se digira um pouco a alimentação primitiva. É por isso que no começo do intestino, a parte proximal do intestino é diferente da parte distal. Esta produz GIP e esta produz mormente GLP-1. Vamos comentar sobre a diferença dessas duas coisas. Este produz insulina, sim, mas manda produzir mais glucagón, de maneira que glucagón produz mais açúcar para evitar que esta elevação temprana de insulina cause uma hipoglicemia, enquanto não há uma absorção suficiente de açúcar. Porém, mais tarde, quando se ha comido mais, em pontos mais baixos, já não há mais risco de hipoglicemia, então GLP-1 aumenta mais a insulina, mas agora bloqueando o glucagón e brecando, parando a gluconeogênese, a produção endógena de glicose. Portanto, GIP é um hormônio tipicamente de intestino proximal. É um indutor de obesidade, faz secreção de insulina, sim, é uma incretina, mas GIP não bloqueia o glucagón. GIP estimula sua secreção, não provoca nenhuma saciedade, porque estamos começando a comer,
el comienzo de una reflexión. El intestino proximal es muy cauteloso para no generar una hipoglicemia. Mas las hormonas de intestino distales son diferentes. Estes disminuyen el vaciamiento gástrico porque cuando hay comida tan abajo, el intestino está ocupado, hay que bloquear la salida del estómago. Y también se potencia la secreción de insulina, mas ahora bloqueando el glucagón y causa una saciedad que el intestino proximal no causa. Y tiende a causar un aumento del gasto energético porque reconocen que hay comida suficiente. O intestino distal es más confiable en términos de bajar el glucagón sin provocar una hipoglicemia. Por tanto, la respuesta fisiológica es cuando está en ayuno, grelina alta, empieza a comer un poco de GIP y más tarde GLP-1, PAA y oxintomodulina, que bloquean glucagón, estimulan más la insulina, reducen el vaciamiento gástrico, causan la saciedad central y finalmente bajan la grelina. GLP-1 con insulina baja la grelina. Pero no, la dieta se cambió muy rápido, nuestro cuerpo no cambia tan rápido. Mudamos nuestra dieta de un poco de esto para mucho de esto. Aquí hay azúcar libre. El duodeno es un órgano permeable, no se espera comida digerida en el duodeno. Entonces, esta alimentación en el duodeno es glucosa prácticamente en vena. Es por eso que se pierde un poco del efecto incretínico, porque es una absorción muy rápida, no hay la capacidad de secretar GLP-1 bien con este tipo de dieta. Nosotros publicamos... Doctor Santoro, se silenció el micrófono. ¿Ahora ahí? Doctor Santoro. Ahora sí. ¿Están me ouvindo? ¿Me oyen? Sí, ahora lo escuchamos, lo escuchamos. Oh, sí, ok. Entonces, imaginamos que esta dieta refinada de alto índice glicémico es absorbida más rápido y causa una hiperactividad duodeno jejunal y simultáneamente una hipoactividad ileal. Por tanto, tenemos aquí un duodeno jejunal trabajando mucho y un ilio trabajando poco. La hipertrofia jejunal es mala porque cuanto más se hipertrofia, más absorbe, menor es el sinal de intestino distal. Y si pierde el sinal de intestino distal, el vaciamiento gástrico no va a ser parado, brecado, el bloqueo de glucagón va a ser tardío, la saciedad no viene tan bien, el gasto calórico no se eleva y la grelina no baja, que es una característica de las personas obesas. Comen, elas no tienen mucha grelina, mas comen y la grelina no baja fisiológicamente como debería. Hay sinales de esta hiperactividad duodenojejunal. Cuando pega las personas que son obesas y los diabéticos tipo 2, tienen un poco más de GIP do que las personas con diabético tipo 1 y las personas delgadas. Estos son que tienen más GIP. Y si pegas una persona diabética tipo 2 y le da más GIP, como GIP es una incretina, podría pensar que con más GIP se daría mejor, mas no. Si da más GIP a un diabético tipo 2, la hiperglicemia peora. Está demostrado que las personas obesas producen más neoglicogénese. Por tanto, las personas normales tienen una producción endógena de glucosa, producción endógena de glucosa normal. Las personas obesas tienen una fracción mayor de neoglucogénese y, entre tanto, la producción endógena ainda es normal porque hay una compensación por disminuir la glicogenólise.
Mas se o processo continua e a pessoa se torna uma diabética tipo 2, não mais se pode compensar isso e a gluconeogênese se torna muito elevada, a produção endógena de glucose está aumentada. E a produção endógena de glicose está aumentada também em los obesos mórbidos. De maneira que temos uma produção endógena elevada, que produz mais insulina. Insulina e açúcar geram obesidade. E mais obesidade gera resistência insulínica e isto é um ciclo. Se crê que a supressão inadequada de glucagon que se observa em diabéticos tipo 2 é especialmente causada por GIP. Enquanto que GLP-1 resulta num bloqueio na supressão adequada de glucagon. É por isto que estamos falando, qual é a droga mais utilizada em diabetes tipo 2 no mundo? É metformina, que bloqueia a gluconeogênese. E é utilizada também em obeso com a mesma intenção. Sabemos nós que se hace uma imunização contra o GIP, isso melhora o estado de enfrentar, a condição de enfrentar uma dieta hipercalórica. Os obesos têm um GIP um pouco elevado, mas se comem menos e com a dieta, o GIP cai. A hiperestimulação de GIP cria depósitos heterotópicos de graxa. Esses depósitos heterotópicos aumentam muito a resistência insulínica. De modo que parece que em síndrome metabólica há de fato uma atividade metabólica elevada em intestino proximal e reduzida em intestino distal. E pior, com o tempo, se desarrolla uma resistência ao GIP, enquanto que a sensibilidade ao GLP-1 é mantenida. Então, GIP hipersecretado acaba tendo uma resposta diminuída, enquanto que a secreção de GLP-1 a resposta está mantenida. Tanto isto é verdade que se solamente usamos uma manga plástica para impedir a absorção no duodeno, esses pacientes já melhoram. Entretanto, poderíamos perguntar, mas então todo pode ser atividade exagerada do intestino proximal e atividade distal? Os hormonas do intestino distal são hormonas importantes. A oxintomodulina é importante para causar saciedade, o PIE também causa saciedade. Há uma deficiência de PIE em los obesos. O GLP-1 é provavelmente a hormona mais importante, porque aumenta a secreção de insulina, bloqueia o glucagon, mas também mantém o trofismo das células beta. Se tem pouco GLP-1, as células beta tendem a uma apoptose e se vai perdendo massa de célula beta com o tempo, e o GLP-1 é um bom remédio para isso. Este bloqueio da velocidade de vaciamento gástrico, e sabemos nós que há uma tendência, tanto em diabetes quanto em obesidade, a um GLP-1 com uma secreção um pouco atenuada, um pouco tardia. E também sabemos que em condições experimentais, se ponga nutrientes dentro do ilho, há uma produção de GLP-1. Portanto, sabemos que é nutriente no ilho que provoca esta secreção. Portanto, se bloqueia o GIP, os pacientes melhoram. Mas em vez de bloquear o GIP, se adiciona hormonas de intestino distal, GLP-1, PIE, oxintomodulina, ou seus análogos como liraglutida, ou se bloqueia a enzima que os destrói, ou seja, se aumenta a atividade por farmacologia do intestino distal, ou se bloqueia o proximal, em ambos os casos, os pacientes melhoram. E veja como o duodeno é importante, mas não é fundamental. Esta cirurgia, o bypass jejum ileal, foi feito na década de 60 e não se toca no estômago, nem no duodeno, nem no jejum proximal. A comida é mandada diretamente ao ilho. O que passa com esses casos?
que a diabetes desaparece instantaneamente. Isto foi publicado em 1980. E muitos anos depois, foi demonstrado que estes pacientes, 20 anos depois, tinham uma secreção de GLP-1 bastante elevada, mesmo muitos anos depois da cirurgia. Ou seja, jogar nutrientes acá provoca uma secreção de hormônios muito importantes para obesos e diabéticos, e isto não depende de uma exclusão duodenal, nem de manipulação gástrica. Isto é um fenômeno independente. Portanto, a exclusão proximal não é absolutamente necessária se há uma potente estimulação distal. Sabemos também que quando se ponga nutrientes dentro do ilho, há um aumento da sensibilidade insulínica, que é uma coisa muito importante, porque resistência insulínica está no coração da síndrome metabólica. Tanto é que, quando comparas um bypass gástrico em YD-RU com um BPD, o que se vê é que o bypass gástrico aumenta bastante a secreção, a função de célula beta, a secreção insulínica, mas a resistência insulínica aumenta, a sensibilidade insulínica aumenta muito mais com o BPD. Portanto, não é necessário um pico de insulina tão grande. O que aumenta no BPD é muito mais a sensibilidade à insulina, diferente de um bypass gástrico em YD-RU. E como resistência insulínica está no coração desta circunstância, fica claro que a estimulação ileal é mais importante para atingir a origem da enfermidade. É importante frisar, portanto, que do ponto de vista endócrino, o intestino proximal e distal são muito diferentes. Para resumir, o intestino proximal é feito para evitar hipoglicemia, provoca a secreção de insulina e glucagon, hace neogênese partindo de aminoácidos e de glicerol, que é a molécula que é esqueleto para a graxa. Produção de insulina e glucosa juntos para alimentar as células, não é eficaz para bloquear o vaciamento, não causa saciedade, nem termina uma refeição. Enquanto que o intestino distal também manda secretar insulina, mas agora com bloqueio de glucagon para reduzir a glicemia, bloquear vazamento gástrico, saciedade forte e interromper uma alimentação por saciedade e por bloqueio de vazamento gástrico. Portanto, aquilo que vemos em resultados de cirurgias diversas é que os procedimentos que estimulam o ilho são muito mais potentes que aqueles que estimulam o jejum. Podemos olhar os resultados de cirurgia com hormonas. Os pacientes que têm bom resultado têm hormonas intestinais, como aqui está o peso, a pérdida de peso, o nível de PAA e o nível de GLP-1. Os que têm maior GLP-1 e maior PAA perdem mais peso. Os que perdem menos peso têm menos das hormonas intestinais. Há uma correlação que é muito clara. Acá, outro trabalho dizendo mais ou menos o mesmo, que com boa perda de peso, tem GLP-1 mais alto que com pouca perda de peso, mas de qualquer maneira, esta quantidade de GLP-1 já é maior do que aquelas que existem em los controles. O mesmo vale para o PAA e o mesmo vale para a grelina. As cirurgias que funcionam melhor são aquelas que baixam mais a grelina. Estes são resultados pobres, esses são os controles. E há uma hormona muito importante que foi descoberta e compreendida mais recentemente, que é o FGF-19. Esta hormona tem uma característica muito especial, porque é uma hormona produzida não por células L, não por células neuroendócrinas, mas por células da mucosa normal. É a mucosa normal do ilho que produz
o FGF-19, e isto tem consequências importantes, como vamos mostrar. Mas o FGF-19 é importante para diminuir a secreção de ácidos biliares no hígado, para reduzir a síntese de triglicérides, para elevar a síntese de glicogênio, para aumentar a oxidação de graxa, para diminuir a gluconeogênese. Portanto, um hormônio importante de atuação no hígado, mas também com atuação periférica. E níveis baixos de FGF-19 é um preditor independente de doença coronária e diabetes tipo 2. Foi por isso que nós desenvolvemos a bipartição do trânsito intestinal. Queríamos um estômago tubular que vacia rápido, não queríamos inutilizar as funções do intestino proximal, mas sim diminuí-la, e queríamos, obviamente, um estímulo ileal. Foi por isso que, diferentemente do duodeno switch, não cerramos o duodeno e temos sim um estômago tubular que vacia diretamente ao ilho. O estímulo distal é exatamente o mesmo, entretanto, sem obstruir completamente a passagem do intestino proximal, porque não miramos em malabsorção, não. Queremos um novo equilíbrio entre intestino distal estimulado e intestino proximal que está desativado parcialmente. Isto causa, obviamente, uma grande hipertrofia ileal. A mucosa ileal se hipertrofia porque há mais comida acá. E como acabamos de dizer, é a mucosa ileal que produz FGF-19. Portanto, é muito provável que a hipertrofia ileal é responsável por este fenômeno acá. Este é um estudo randomizado que fizemos com bipartição de trânsito. E acá estão o nível de FGF de los diabéticos, acá o nível de las pessoas normais, acá estão os diabéticos em pré-operatório e acá estão os diabéticos 3 meses depois de uma bipartição. Uma elevação muito profunda de FGF-19 que ocorre muito rapidamente. Provavelmente, e isto é produzido por mucosa ileal. Portanto, diferentemente da hipertrofia de território jejunal, que é malo, a hipertrofia ileal parece boa. Em realidade, parece que a cirurgia está invertendo o que faz a dieta moderna, que hiperestimula o proximal e desestimula o distal. As cirurgias buenas, as cirurgias metabólicas, miram a ser exatamente o oposto. Agora podemos perguntar, um canal comum curto é necessário? Canais comuns curtos foram criados para ser malabsorção, para impedir que a bile encontrasse com o alimento e para impedir uma boa digestão e provocar malabsorção. A exclusão e o canal comum curto são os elementos para causar malabsorção. Vamos analisar isto. Com a nossa bipartição, quando hacíamos com um canal comum mais curto, ainda teníamos alguma diarreia. Teníamos, porque os pacientes, quando comiam muita graxa, eventualmente tinham ainda fezes líquidas. E nós não gostamos de malabsorção, reconhecemos como uma enfermidade. O Código Internacional de Doença classifica a malabsorção como K90, que é a descrição de uma enfermidade. Portanto, nós não queríamos isto, e o que fizemos foi aumentar o canal comum, e fizemos isso por 3 períodos distintos ao longo destes anos, porque queríamos exterminar a malabsorção, até que neste ponto acá, praticamente exterminamos. Pero nosotros esperávamos perder um pouco da eficiência. A bipartição é muito eficiente, mas esperávamos perder um pouco, porque a malabsorção que havia, a residual, não vai haver mais. Portanto, deveriam perder menos peso. O que passa é que, analisando os resultados, a perda de peso é bastante similar.
e nós não entendíamos isto. Até que a primeira ideia que tivemos era, o ponto de estimulação é exatamente o mesmo. Mas isso não explica como se acá perde um pouco de caloria, acá não se perde nada, como a perda de peso pode ser a mesma. Isso não tem explicação. Entretanto, a fisiologia veio explicar. A produção de GLP-1 e de PAA e de FGF-19, principalmente de FGF-19, é dependente de bile. Portanto, este ilho acá não tem bile. Do ponto de vista endócrino, a ação deste ilho está muito prejudicada, porque sais biliares são necessários à secreção de GLP-1 e essenciais à secreção de FGF-19. Portanto, esse segmento pode ser que não funcione bem e que solamente este funcione como órgão endócrino plenamente. Porque esse segmento tem bile, secreção pancreática e elementos digeridos. Os hormonas são secretados não com a presença do nutriente em lo lumen, mas quando o nutriente é absorvido. O nutriente em lo lumen não são suficientes para provocar hormonas. É a absorção que o provoca. E isto pode ser provado, porque, veja, este foram trabalhos que estão na literatura, comparação do SADI com o duodenal switch. O que é isto? Isto é a mesma cirurgia, só que esta com canal comum de 100 e esta com canal comum de todo, porque não há solamente uma anastomose. Portanto, a comparação dessas duas coisas é, em última análise, uma comparação de canal comum longo com canal comum curto. E que passa? Que passa que a secreção de GLP-1 é melhor em um deles. E qual é? O canal comum longo. Portanto, canais comuns longos absorvem melhor comida, mas, além disto, secretam hormonas melhor. Portanto, estaríamos trocando malabsorção por sinais intestinais melhores. E isto poderia explicar por que a perda de peso é absolutamente similar. Na realidade, houve uma análise estatística e foi ligeiramente maior em lo canal comum longo, o que é um absurdo no pensamento bariátrico. É exatamente o oposto do pensamento bariátrico. Outros trabalhos fizeram a mesma coisa, porque isto aqui comparou o duodenal switch também com uma anastomose, acá com canal comum de 150 e acá com canal comum de 300, e a perda de peso foi, o IMC final foi absolutamente similar. Havia mais complicações com canal comum curto, mas não havia muita diferença em resultados. Por isso nos levou a fazer essa hipótese, que este ilho está defectivo, não funciona bem do ponto de vista endócrino, e este funciona bem. Para funcionar bem é preciso ter ilho e ter todos os elementos, bile, secreção pancreática, nutrientes digeridos. Olo é um prefixo grego que significa todo, completo, com todos os elementos. E por isso chamamos isso de la hipótese do holoílion, que o ilho precisa de todos os elementos para funcionar bem como um órgão endócrino. Portanto, apesar sin embargo, canais comuns curtos têm mais malabsorção, mas têm pior efeito metabólico. E com um canal comum longo, menos malabsorção, mas um resultado metabólico melhor, provavelmente. E isso explica porque uma coisa compensou a outra e a perda de peso é absolutamente similar. Isso foi comprovado por outros que compararam SADI com duodenal switch, que têm perda de peso muito similar, apesar do canal comum ser completamente diferente. Portanto, resta uma outra pergunta. A exclusão dos segmentos intestinais é necessária? É preciso excluir como o SADS exclui? Já vimos, acabamos de ver que se obteve resultados espetaculares
metabólicos sin tocar o intestino proximal. Estas exclusões significam perda de funções digestivas, significam exclusão endoscópica. E a mucosa não é normal. Todo segmento excluso tem mucosa enferma, porque a mucosa normal necessita nutrientes, se nutre do nutriente que passa. Portanto, toda mucosa excluída é uma mucosa não normal, anormal. E o método de exclusão tem outros problemas. Quando hace a exclusão, veja este procedimento. Fizemos um procedimento que está padronizado. Este igual a este. Mas quando vai analisar um pouco melhor, eles parecem igual, mas depois vêm que são muito diferentes. A estimulação distal aqui é uma e a estimulação distal aqui é outra. Portanto, quando padroniza o que exclui, não padroniza o que está ativo. É por isso que os resultados de bypass são tão variáveis. Existem super resultados e resultados piores, mas também, quando há uma exclusão pequena, os resultados são piores, os problemas são menores, mas o resultado é pior. E com o tempo, essa hipertrofia intestinal que vem com GLP-2, que é co-secretado com GLP-1, compensa esse segmento chico que está excluído e o resultado pode simplesmente desaparecer. A pessoa pode se quedar com o mesmo peso do pré-operatório. Enquanto que as exclusões longas, esses sim são potentes, mas vão trazer problemas grandes. O que significa que se usa a exclusão, a potência está amarrada, casada com a malabsorção. Mas potência mais malabsorção, se usa a exclusão como método. Exclusões foram hechas para a malabsorção. E agora nós sabemos que malabsorção é simplesmente uma enfermidade, não é um instrumento terapêutico. E não são necessárias para uma intervenção metabólica. A mucosa tende a se hipertrofiar com GLP-2 e comida. A hipertrofia que causa o bypass é ainda uma hipertrofia jejunal. E, portanto, uma hipertrofia jejunal, com o tempo, atenua os sinais de intestino distal novamente. E todas as cirurgias que levam o alimento diretamente a ilho, bypass jejum ileal, escopinaro, duodenal switch, bipartição, interposição ileal, ou SAD, todas, bipartição com uma sola anastomose, todas têm remissão de diabetes com mais de 85%. Enquanto isto não é obtenido com cirurgias que são solamente mangas e bypasses gástricos. Portanto, hoje, me parece absurdo formular cirurgias de diabetes que não levem o alimento ao ilho diretamente. Isto não me parece ser uma coisa de bom senso. E por que não levam diretamente ao ilho? Porque têm mala absorção se usa exclusão. É por causa disto. Enquanto que nós, quando usamos bipartição, medimos a coisa certa, a quantidade de ilho que vai ser exposta diretamente, mas não queremos mala absorção, portanto o intestino proximal está aberto e vai ser desativado solamente por desvio de fluxo para o ilho. Assim não temos temor de mala absorção. O bypass gástrico de uma sola anastomose, o mini gastric bypass, por mais que é provavelmente uma cirurgia muito melhor do ponto de vista metabólico, sem discutir a gastrite alcalina, mas do ponto de vista metabólico é uma cirurgia melhor, porque tem um estômago tubular longo que vazia mais rápido e manda o alimento mais distal, porque tem uma asa exclusa maior. Portanto, é uma cirurgia melhor que um bypass gástrico, não temos dúvida disto, apesar dos problemas que podem ocorrer acá. Mas o fato é que ainda estamos em território jejunal. Ainda estamos, porque acá pode haver como 6 metros. É comum isto. Portanto, sabemos hoje que há 2 modos de ajudar em la cirurgia metabólica. Diminuir a atividade duodenojejunal e
ativar a atividade distal, as duas coisas funcionam independentemente. Foi por isto que nós desenvolvemos a bipartição. Hacemos uma gastrectomia em manga típica, porque queremos um estômago tubular, mas com todas as porções gástricas, as funções mantenidas. E drenamos este estômago, usamos a pressão elevada da gastrectomia em manga para drenar para o ilho. Portanto, esta pressão, em vez de causar refluxo, causa acá uma barra ao ilho. Apesar de que isso não é totalmente protetor de refluxo. Não me entendam assim. Pode haver refluxo com esta manga sim. Mas o fato é que adiciona-se a uma manga uma estimulação ileal imediata, tal qual um BPD. Nós publicamos isso há tempo agora. A publicação grande foi em Annals of Surgery, em 2012. Hoje já há dois tipos, a bipartição com uma só anastomose e com uma só anastomose com duas anastomoses em Y de Roux. E acá há esta estimulação ileal potente com uma anastomose que é fácil e segura. Esse desativa todo o intestino proximal, mas parcialmente. Essa anastomose tem 3 centímetros, talvez 3,5 centímetros em superobesos. Esta distância está fixa, portanto, sabemos com certeza que estamos estimulando o ilho, sem temor de malabsorção. Isso reduz a pressão da manga. O canal comum hoje é o mais longo, solamente 40 centímetros acá, não mais que isto. Um pouco de bile no estômago não é tão temeroso quanto um pouco de bile no esôfago. Tanto é que a papila está a 5 ou 6 centímetros do píloro. Foi Deus que colocou lá, não é necessário mais para proteger o estômago. Se fosse esôfago, teríamos que ter um canal mais longo, mas acá 40 centímetros é suficiente. A bipartição mantém a manga em boa posição, evita que se ocorra coiles e dobraduras. Portanto, um procedimento fácil de fazer, fácil de desfazer e fácil de ajustar. Temos muitos pacientes com isso agora, milhares de pacientes em todos os continentes. E sabemos que a perda de peso disto é similar a duodenal switch, não é similar a bypass gástrico. E a reversão de diabetes tipo 2 está na casa de 6, hoje ainda mais, um pouquinho mais elevado. Foi feito um trabalho randomizado para estudar hormonas, pegando pacientes com BMI baixo e com diabetes descontrolada, apesar do uso exógeno de insulina. E se comparou tratamento cirúrgico com médico num grupo pequeno para estudar hormonas. A glicemia desaba muito rapidamente, a hemoglobina glicada em 3 meses cai mais de 3 pontos, e depois de 2 anos, 9 em 10 tinham hemoglobina glicada menor que 5,8. Há uma elevação grande de GLP-1 e uma queda de GIP, que foi bem demonstrada. Portanto, sabemos que isto aumenta GLP-1, aumenta muito o FGF-19 e diminui um pouco o GIP. Os pacientes que se quedaram completamente sem medicação foi 9 em 10, confirmando aquele 86% que os estudos retrospectivos tinham mostrado. Enquanto o outro estava com 6,2 com metformina. Portanto, nós estamos falando de um procedimento bastante potente. Se olha o Stampede com gastrectomia vertical, 10% de remissão. Nós estamos falando de 90%. Com bypass gástrico, 33% a los 2 anos. O DSS também estudou os pacientes com 2 anos, 35% com bypass gástrico. Portanto, se vê uma diferença de potência usando o ilho. E hipertensão, estatinas também melhoram muito. Hoje, em meu hospital, no Hospital Albert Einstein, a primeira cirurgia, a mais hecha, é gastrectomia vertical, obviamente, mas a segunda já é bipartição. O bypass passou em terceiro desde 2016. E Albert Einstein é um hospital grande, foi várias vezes indicado o melhor hospital da América Latina, não é um hospital pequeno. Philippe Topar, em França, comparou 71 bipartições com 71 duodenal switches,
chegou à conclusão que é mais fácil fazer uma bipartição, claro, não há dúvida, e que a perda de peso teve uma diferença pequena, mas ele usou um budget de 50, como se faz em duodenal switch. Portanto, esse resultado pode ser melhor que este, provavelmente. Ainda assim, são muito similares. E, obviamente, muita diferença em comorbidade. A remissão de diabetes foi praticamente a mesma, 90%, 88% a mesma. Outros provaram a mesma coisa, que se hace remissão de diabetes na casa de 88% com a bipartição, sem exclusões. Um grupo turco estudou, comparou mangas com minigastric, com bipartições e com interposição ileal. Esses são os casos. A secreção de GLP-1 é obviamente maior em los procedimentos que levam ao ilho, transposição ileal e bipartição. E chegou-se a barra da hemoglobina glicada maior em la bipartição, mesmo do que a interposição ileal. Mostrando que a exclusão efetivamente não é necessária. O grupo francês também comparou bipartição com bypass em obesity surgery recentemente e chegaram à conclusão surpreendente. Isto não sei por quê, mas escreveram que aparentemente é mais seguro do que comparado com a e tem obviamente uma perda de peso maior. Portanto, para concluir esta apresentação, eu diria que a cirurgia bariátrica partiu disto: estômagos chicos, restrição mecânica, um bloqueio ao vaciamento, estômagos excluídos e malabsorção. E não se precisa disto, nem disto, nem disto, nem disto. A cirurgia bariátrica, como foi concebida, é morta. O que temos hoje é um conceito completamente distinto, em muitos aspectos oposto. Precisamos não de um estômago chico, mas de um estômago tubular fino, com todas suas partes, com a pouca complacência, com esvaziamento gástrico rápido, com bloqueio de glucagon, com elevação das hormonas intestinais, com elevação de FGF, como já é mencionado durante esta apresentação. E tudo isto pode se fazer sem exclusões, o que é muito mais fisiológico e muito mais seguro. Este é um procedimento que é simples e que tem essas características de cirurgia metabólica pura, porque não há nenhum dos elementos da cirurgia bariátrica. Há um estômago que é grande e é duplamente drenado, é o oposto da restrição. E os segmentos todos estão no trânsito intestinal para evitar a malabsorção, mas querendo corrigir o equilíbrio entre a atividade endócrina proximal e distal. Portanto, eu penso que essa bipartição e cirurgia metabólica pura pode dar à manga gástrica o poder que ela não tem sola, especialmente em diabetes e de uma maneira muito simples. Portanto, hoje o que se diz é que a cirurgia metabólica é um grande avanço, um progresso, mas o procedimento que usam muitos é o bypass gástrico, que é o mesmo procedimento do tempo da cirurgia bariátrica. Então, que câmbio é este que não cambia nada? Se não cambia o procedimento, não cambia nada. Portanto, pensamos que o mais significativo câmbio é excluir nada e não provocar restrições mecânicas, que é um conceito de cirurgia metabólica pura. E isso vai de acordo com a palavra dos fisiologistas Randy Seeley e Henriette Frick-Smith publicou em um comentário editorial. Help us retire the words restriction and malabsorption from our descriptions of how bariatric surgeries work. Portanto, penso que a evolução partiu de uma cirurgia bariátrica clássica, restritiva e malabsortiva. Hoje, chamamos de cirurgia bariátrica e metabólica, mas usamos procedimentos que ainda contêm elementos restritivos e malabsortivos. E penso que o próximo passo é usar todo o efeito de cirurgias metabólicas sem esses elementos. E é isto que eu tinha a apresentar a vocês.
una honra, un gusto grande estar con vosotros todos. Aguardo los comentarios preciosos de Carlos, un amigo de longa data, y las eventuales preguntas, si es que puedo responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santoro. Como siempre, una exposición brillante. Y bueno, lo tenemos al doctor Casalnuovo para que haga sus comentarios y luego si hay algunas preguntas del auditorio. Doctor Casalnuovo, lo escuchamos. Una vez más, Sergio Santoro no nos sorprende con sus charlas. Para los que no lo conocen, Sergio Santoro es una persona un médico cirujano con un alto estándar y tiene un conocimiento de la fisiopatología y de la fisiología gastrointestinal como pocas veces he visto. Y charlar con él, a veces pasamos 1, 2, 3 horas charlando y es un placer, sinceramente. Lo que ha desarrollado Sergio es un poco una revolución porque ha cambiado conceptos básicos y antiguos de hace muchos años. Nosotros iniciamos la cirugía bariátrica en 1988 y siempre existía la cirugía restrictiva o la cirugía malabsortiva. Entonces, o había que hacer una cirugía que producía una restricción, o sea, poca entrada de comida, o malabsorción, que entre bastante comida y que no se absorba. Y eso cambió, evidentemente. Ahora, Santoro ya lleva casi 20 años con toda esta historia, ¿no es así, Sergio? Llama la atención que ni Europa ni Estados Unidos hayan tomado mucho estos conceptos que cambiaron 180 grados lo clásico. Pero sí fue muy difundido en Arabia, en India, en Turquía, etc. Y creo que ahora van a hacer un protocolo, un trial prospectivo en Estados Unidos con tu técnica, Sergio. Yo creo que nadie es profeta a veces en su tierra y bueno, pero esto cambió completamente. Yo quería hacerle algunas preguntas y algunos comentarios juntos, como para dar un poco la chance de aclarar algunas cosas. Has dicho, Sergio, que al principio vos hacías un canal común corto y luego pasaste a un canal común largo, siempre haciendo una I de RU. Y ese canal común, esa pequeña parte de ilion que va de la anastomosis hasta la I de RU, lo consideras menos efectivo que el resto. Es así, si mal no lo entendí, ¿no es cierto? Entonces, ahora surge la otra pregunta. ¿Qué pasa si lo haces en continuidad con una sola anastomosis, como lo hemos hablado muchas veces? Que un poco era el peligro del reflujo biliar en el estómago, pero evidentemente mejoraría esa parte del ilion que lo consideras el ilion malo, digamos, o el que no funciona tan bien como el otro, ya no existiría. Entonces, creo que, mi opinión personal, creo que es muy buena técnica y creo que va a tender mundialmente a hacerlo una sola anastomosis, sin tener el riesgo ni la preocupación del reflujo ese biliar, porque la hace más sencilla y menos compleja. No sé si me querés contestar esto, así seguimos después, Sergio. No, perfecto, Carlos, perfecto. Dentro de este pensamiento que es necesario nutrientes de bile, la mejor cirugía sería una sola anastomosis. Entretanto, yo tengo un poco de miedo, de temor, de que la bile vuelve al estómago. Por tanto, hace una asa alimentaria muy corta, solamente necesario para no volver directamente la bile al estómago. Con este pensamiento de mantener la máxima estimulación a un hilo poderoso, completo, con bile y nutrientes. Mas, si lo tiempo muestra
que esta anastomose, una sola anastomose, não é perigosa. Pienso que va a se quedar esta tendencia a hacer una sola anastomose y no más Y de Roux. Sin embargo, tengo que dizer que o Y de Roux foi desarrollado en Argentina, penso, que exatamente porque havia problemas com a B2. E eu não quero esquecer o passado. Portanto, tenho hecho em 2 anastomoses, mas vou observar atentamente porque reconozco que com uma sola anastomose é mais simples, provavelmente tão eficiente quanto. A única dúvida é com relação à segurança, e se a segurança é grande, penso que vai prevalecer. Bueno, perfecto. Evidentemente pasamos a una cirugía metabólica pura, como vos la denominás, y eso tira abajo las barreras de lo que era la cirugía metabólica y bariátrica que se usaba para la diabetes, por ejemplo, y esto lo hace más específico. A medida que pasa el tiempo, se están evaluando distintas cirugías que sean puramente metabólicas. Eso es muy importante. Ahora, si tú tienes que elegir en un paciente hacer una bipartición o hacer solamente un sleeve, eliges a qué paciente. Si es a un paciente diabético, seguro va a ser una bipartición. ¿A qué paciente elegís para hacer un sleeve únicamente y no una bipartición? Elijo los pacientes para hacer manga sola, los pacientes que tienen riesgo mayor de se mexer en el intestino. Entonces pienso que todos los pacientes que tienen enfermedad, herencias, bridas, pueden ser mantenidos solamente con una manga. Los pacientes que tienen poco peso y poca doença metabólica, pienso que tal vez podamos poupá-los de los riesgos de manipulaciones intestinales. Por tanto, hoy pienso que la manga es una cirugía primera, es una primera abordaje, y que si for suficiente, si julgar que for suficiente, faço solamente esto. Y faço las dos cosas juntas, se lo pienso que el paciente es peor, porque tem pouca atividade física, malos hábitos alimentares, muito peso para perder, ou muita síndrome metabólica. Pero esto poderia ser feito em 2 tempos, mas não se sabe exatamente por quê. Mas todas as cirurgias que são feitas em 2 tempos custam mais e resultam menos. Portanto, penso decidir isto em lo pré-operatório, se vou fazer solamente uma manga ou uma manga e bipartição. Bien, o sea, evidentemente este tipo de cirugía de bipartición del tránsito, cuando llega la comida al estómago, tiene 2 vías, evidentemente. O sea, la vía normal, que es por el duodeno, y la vía de la gastroileal, que es la que se construye. Evidentemente, por lo que se ha demostrado, la comida va a la vía ileal directamente, y eso hasta que aumenta la presión en el ilion distal, y eso hace la liberación de las incretinas, de la GLP-1, etcétera, etcétera, y eso es la saciedad intestinal, y eso bloquea el tránsito de salida del estómago. Ese freno ileal, el ilion brake, ese freno ileal hace producir esta circunstancia que luego la comida que resta en el estómago elige el pasaje por el duodeno, y entonces una pequeña cantidad que para mantener la parte nutricional. O sea, en resumen, por lo que quiero decir, no sé si se me entendió, que cuando uno come, bueno, va a ir rápidamente hacia el ilion distal, y luego de un tiempo, cuando aumenta la presión en el ilio distal,
comienza a pasar por el duodeno y sigue su vía normal. O sea, pero lo primero que como mostraste vos en esas radiografías, que la salida del estómago es por la gastroilioanastomosis. ¿Es así, Sergio? Vou compartilhar minha tela outra vez para mostrar isto. Esto es un raio-x dinámico. ¿Están viendo los rayos-x dinámicos? Acá el paciente empieza a se alimentar y acá está la gastroilioanastomose y va prácticamente todo al ilio. Porque la resistencia es menor al ilio, porque es el camino más corto, ¿no? Mas así que se acciona el break ileal, y cuando el ilio está lleno, lo vaciamiento del ilio interrumpe el vaciamiento gástrico. No hay nada ahora en lo duodeno, no, nada. Mas se continúa a comer. Portanto, el resultado de esto es muy parecido con duodenal switch. Hay bile desde siempre acá, desde muy alto, portanto no hay mucha mala absorción por causa de esto. Mas más tarde, después de algunos minutos, vejo que ven. Lo duodeno está lleno y el vaciamiento para lo duodeno es preferencial al fin de la refeición. Y esto es suficiente para mantenerlo paciente bien nutrido. La mucosa íntegra, porque hay nutrientes, lo acceso endocópico, las funciones. Y acá ve bien que lo duodeno está, mas solamente después del ilio. Y pienso que esta orden ha nos ayudado mucho con los resultados de esta cosa. Entonces, pienso que esta cosa que hay descrito es perfecta. Exactamente esto que ocurre. ¿Qué rol le ves a transit bipartition como cirugía de revisión? La bipartición de tránsito depende mucho de una buena manga. Si hace una manga floja, la bipartición no funciona bien. En pacientes que hay reganado peso, el estómago ya probablemente no tiene una complacencia tan baja. Entonces, todas las veces que voy a una manga para hacer una bipartición, o hago un re-sleeve, o que é mais raro, mas pelo menos faça uma aplicatura para dar um pouco de complacência baixa a esse estômago, deixá-lo um pouco menos complacente, e aí faço a bipartição. Os resultados de revisão de bypass gástrico para bipartição são buenos em los poucos casos que existem, mas não há muito caso até agora. Portanto, penso que não seria seguro yo afirmar que es una buena revisión para bypass. Los casos que tenemos han sido buenos, mas el número no es expresivo suficiente para llegar a esta conclusión tan temprana. Estamos totalmente de acuerdo en eso, que el paciente con un SLIP que no baja mucho de peso o que se detuvo o tiene una reganancia, creo que transit bipartition es una buena salida como para una cirugía de revisión. No es compleja, es solamente una pequeña anastomosis en un área que es muy confiable, que es el estómago. Por supuesto que, como dijiste antes, esto no va a solucionar el tema si la manga gástrica no fue confeccionada correctamente. O sea, hay que solucionar primero eso y agregar la bipartición. O sea, eso se soluciona con una gastroplicatura o se soluciona con una fundectomía o con un re-sleeve. Yo, si el coordinador me permite, quisiera pasar solamente un slide de... yo utilicé, o sea, esto siempre me da vuelta en la cabeza porque es una cirugía que tiene muy fuerte la parte fisiopatológica.
Y eso anima a cualquiera a tener resultados buenos. Yo la he usado 2 veces, un tipo símil de esto, cuando dentro de las mangas que nosotros tenemos, tuvimos 3 casos, en ese momento eran de 600 y pico, que tuvimos un trastorno como una estenosis en la parte media, con un twisted, o sea, se rotó esa manga, a pesar que nosotros, como lo haces vos, luego de terminar la manga, la fijamos al epiplón como para que ayude, para que no gire. Pero en esos 3 casos, uno se solucionó clínicamente y 2, no hubo ninguna solución de dilatación, nada por el estilo. Entonces estamos en la opción de una reoperación, en la opción de colocar un stent, y bueno, utilicé este método de la bipartición del tránsito justo arriba de la estenosis, o sea, en la parte donde se encontraba un poquito dilatada por la parte porque estaba estenótico. Quisiera compartir eso, a ver si vemos, tengo una radiografía. No sé si se ve ahí. Bueno, este era un paciente que tenía una estenosis a este nivel y a 250 centímetros le hicimos en una sola anastomosis, como si fuese una bipartición, le agregamos a esta altura y disminuyó y se solucionó el problema. Y este era el otro paciente que es exactamente lo mismo y le hicimos exactamente lo mismo acá con una bipartición y el resultado fue bueno. Creo que son opciones que tenemos en mente como para solucionar problemas en cirugías previas, ¿no es cierto? Y no sé si te lo había comentado esto, Sergio, pero no sé tu opinión tampoco al respecto, me gustaría escucharla. Sí, pienso que la bipartición es una buena solución para estenosis gástrica, sí, pero yo tengo una preocupación, que si hay una estenosis, la pasaje por lo intestino proximal puede ser muy poca y eso se quedar como un duodenal switch. Por tanto, yo pienso que al hacer la bipartición, puedes hacer 2 cosas. O dejar un canal muy más longo, como 4 metros, para garantir una buena nutrición, o hacer la bipartición en lo medio de la estenosis, de manera que la asa intestinal, su pared es cedida al estómago y resolviendo completamente la estenosis. Yo tengo este esquema, déjame ver si acho aquí, porque es una cosa, un diseño antiguo que tengo acá. Deixa eu ver se acho acá. Mas penso que esto sí puede ser. Vamos ver si acho esta figura. No sé si me entendieron completamente. Cirúrgicos. Vamos ver si acho essa figura acá. Acá. Achei. Vamos ver. Conversão da ampolleta gástrica. Acá. No, sin encontrar fácil. Acho que otro puede preguntar otra cosa. Sí, lo que yo te decía, en esta imagen se ve, no es una estenosis en sí, sino es un slip que está, un twist que está rotado. Un twist que está rotado. Entonces, en la reoperación lo que hicimos es hacer esa anastomosis justo ahí en la zona donde estaba la rotación y no era que estaba anulado el pasaje al duodeno, sino que tenía pasaje al duodeno, como se vio en las radiografías, ¿no? Sí. Así que
Me pareció que era una buena solución esa, y no Sí, transformarlo en una, digamos, sección gástrica y hacer un mini gastric bypass, sino dejarlo así como estaba y solamente hacerle esa anastomosis a nivel sí, de la torsión. claramente una solución buena, buena, no hay duda. Quería hacer una pregunta, por favor. Doctor Yalur, ¿puedo preguntar? Sí, sí, doctor Vega, adelante. Buenas noches a todos, doctor Santoro, doctor Casalnuovo. Un placer de estar con ustedes. Y bueno, la verdad que felicitarlo a Sergio ya es casi una redundancia, ¿no? Una vez más, no sé si se ve. Hola, se me cortó la imagen a mí. Se te cortó la imagen, doctor Vega. Sí, no, Sí, tengo no se te algún ve. problema. Bueno, pero igual si se escucha es suficiente. ¿Se escucha, sí? Sí, Sí, se escucha sí, bien. se escucha. Bueno, ya voy a cambiar algo, pasó aquí con el internet. Yo, además de las felicitaciones al doctor Santoro y con sus extraordinarios conocimientos de toda la parte fisiopatológica, realmente es un placer escucharlo. Yo quería hacer un pequeño razonamiento y una pregunta. A mí me da la sensación que dentro del razonamiento del doctor Santoro, esto es una sensación, él le da más importancia a la estimulación distal que al salteo proximal. Y eso nos lleva quizás a repetir un error que se produce en otro tipo como el bypass, de no hacer una medición completa. Si yo no mido todo el intestino, yo realmente sé lo que estoy dejando de canal común, pero no sé lo que estoy salteando de yeyuno. Y esto uno diría, sí, puede no tener importancia, pero yo creo que sí la tiene. A mí me tocó un paciente, yo esto ya lo comenté una vez, que estaba haciendo realmente una cirugía en una anastomosis, una bipartición con una anastomosis, y al medir el intestino lo que estábamos salteando era casi nada, porque tenía un intestino realmente muy corto la paciente. Entonces era casi como inefectivo ese salteo. Y se me ocurrió, si a la inversa, si yo dejo 2,5 metros o 3 metros de canal común, y yo estoy salteando en un paciente que tiene un intestino de 8 metros, obviamente va a ser absolutamente diferente a un paciente que yo estoy salteando un intestino que tiene 4 metros. Por añadidura, tendría una ventaja adicional. Yo, el reflujo que uno tiene tanto temor, en un asa que es mucho más distal porque el intestino es largo, la cantidad de bilis va a ser seguramente mucho menor y sería mucho menos problemático el reflujo intestinal hacia el asa, hacia el estómago. Lo cual, entonces eso realmente tendría valor y me permitiría quizás también inferir o elegir entre decir, bueno, sí, este es un intestino realmente largo, no tengo temor a hacerla en un salteo, porque es un salteo prolongado, no tengo ningún temor en hacer en una anastomosis. Ahora, si el intestino es muy corto, voy a tener mucha bilis a este nivel y sí me da temor hacer una anastomosis. No sé si se entiende el razonamiento. Y luego quería preguntar qué piensa el doctor Santoro con respecto al reflujo, que es lo que se le critica generalmente a la manga. Un poco ya expresó que él considera que el reflujo, bueno, que uno lo mejora con esta situación, ¿no? Al hecho de a ver si tengo imagen porque me cambié de lugar. Hola, ahí tengo imagen, sí, ¿no? Sí, Sí, tengo. No sé si se estuvo escuchando lo que hablé. Y la segunda pregunta era, el primer razonamiento era la medición de todo el intestino con respecto sí, a se escuchó, se escuchó. no solo pensar en la estimulación o sobreestimulación del intestino distal, sino también pensar cuánto estoy de no estimulando en el proximal, que Sí. tiene que ver con la boca anastomótica seguramente, pero también con la medición total del intestino, creo que tendría valor. Y el segundo punto que estaba expresando o preguntando, bueno, y también nada, que si el intestino es mucho más largo, yo estoy haciendo anastomosis a 2,5 metros o 3 metros, la cantidad de bilis que voy a tener es menor y yo no le tendría tanto miedo a esa anastomosis. Ahora, si es un intestino de 4 metros y estoy salteando 3 metros, y seguramente voy a tener más problemas de reflujo. Entonces, la medición del intestino total sería uno de los planteamientos. Y lo otro es que si tengo un paciente, otra situación,
damos vuelta a la hoja. Tengo un paciente con reflujo clínico importante gastroesofágico. Hoy la mayor parte de los colegas bariátricos o metabólicos dirían candidato a bypass. ¿Cuál es su opinión, doctor Santoro, en este tipo de pacientes? Sé que usted también ha descrito una técnica de hacer una suerte de mecanismo antirreflujo en la manga, pero bueno, quería escuchar su opinión. Sí. Ricardo, preguntas excelentes, son puntos importantísimos. Yo vengo no de la bariátrica, mi origen fue el intestino corto. Yo trabajé muchos años con intestino corto. Y un concepto que está muy bien establecido en lo intestino corto es que lo ilio es capaz de hacer todo o prácticamente casi todo que lo yeyuno hace. Por tanto, a un paciente que se perdió mucho intestino, se le queda con 1,5 metros de ilio anastomosado en los ángulos de Treitz, la vida va a ser mucho normal de aquí a 1 año o 2. Si ocurre lo contrario y tiene 1,5 metros de yeyuno anastomosado en los colon, la vida va a ser un infierno. Y las personas que lidan con intestino corto tienen eso muy claro. Por tanto, o que temos bastante consciência é que se o alimento vai passar por mais de 2,5 metros de ilho e há ainda a presença de alguma atividade proximal, este paciente vai se quedar muito bem nutrido porque poderia estar completamente sem o intestino proximal. Se estivesse sem nada, estaria bem também, porque o ilho é capaz de prover uma vida muito boa a uma pessoa que perde o yeyuno todo. Lo contrário não é verdade. Portanto, a resposta a esta pergunta é muito fisiológica. É que não me preocupo com quanto intestino eu deixei proximalmente, porque estou seguro que, do ponto de vista nutricional, um pouco de atividade proximal e 2,5 metros de ilho vão garantir-lo uma boa condição nutricional. Sobre o reflujo, a segunda pergunta importantíssima do Dr. Vega, realmente a bipartição ajuda a manga um pouco, porque baja a pressão gástrica para abaixo e não para cima, fixa a manga em uma posição boa, não permite o coio. Mas se existe a destruição do esfíncter durante a grapeada, se queda uma hérnia hiatal, o refluxo pode ocorrer do mesmo modo. Portanto, o que nós fazemos é a proteção do esfíncter com a cardioplicatura, que é uma coisa que desenvolvemos em 2004, 2005. E são pontos chicos, muito chicos. Há vídeos disto em internet. Solamente para proteger a parte gástrica do esfíncter e uma pequena reconstrução do ângulo de Riss, muito chica, não se vai mais longe do que 1 centímetro da transição esôfago-gástrica, de maneira que a manga que se queda é absolutamente similar a uma manga normal, apenas com o esfíncter protegido. E em casos malos de refluxo, temos construído, sim, cardioplicaturas. Chamamos de cardioplicatura porque nunca é uma fundoplicatura com o fundo gástrico, mas usando os tecidos do cardia para circundar quase que 200 graus a transição, fazendo como uma válvula parcial e fazendo a gastrectomia depois. E isto, sempre que hacemos isto, porque há refluxo, hacemos a bipartição. Não hacemos isto com a manga sola, porque a pressão intragástrica seria muito grande. E também os pacientes que têm bipartição têm um peso mais baixo. Mas sem imagem, e baixar né? Não, de peso, não... E baixar de peso é um tratamento muito eficaz contra refluxo. Portanto, quando bajas mais de peso, tem melhor resultado do que quando o peso se queda um pouco mais alto. Mas penso que o problema do refluxo não é resolvido claramente por uma bipartição sola. Há que tomar cuidados. Nós publicamos em 2014 medidas que se tomam anti-refluxo durante uma gastrectomia vertical e poderia dizer que são
la resolución de hernias hiatales, la protección del esfínter inferior del esófago, la manutención con esta cardioplicatura de pelo menos medio centímetro de los ángulos de Riss, que es mantenida con estos puntos chicos. La posición de la manga en un calibre creciente, ligeramente creciente, para que no se haga un reloj de arena. Lo estómago fixado para que no haga coils. Y esas actitudes todas pueden mejorar mucho la cuestión del reflujo, pero pienso que si hay un Barrett establecido, pienso que una manga no es una solución buena. Y yo pienso que lo bypass gástrico en Y de Roux va a continuar a existir, mismo que la cirugía metabólica pura se estabeleça, por causa de lo Barrett, porque en lo caso de lo Barrett, el bypass gástrico es una cirugía muy buena, até porque se hace un cáncer, tiene el fundo gástrico para reconstrucción. Por tanto, pienso hoy que vejo lo bypass gástrico como una cirugía excelente para Barrett. Le agradezco, doctor Santoro. Y en Señor el primer razonamiento, un segundito, doctor Casalnuovo, ya le cedo la palabra. En el primer razonamiento, que está muy bien, obviamente usted razona desde el punto de vista funcional y malabsortivo, por un ilion que es mucho más importante que el yeyuno desde ese punto de vista, pero quizás nos queda lo que le expresaba yo. Si tiene un intestino mucho más largo y yo dejo 3 metros, 2 metros y medio de ilion distal, el yeyuno, si es mucho más largo todo el delgado, está mucho más lejos la anastomosis, una anastomosis en una sola boca del duodeno, está más lejos de la bilis. Entonces uno pudiera inclinarse por una sola anastomosis si el intestino es francamente largo. Y no hacer una anastomosis, sino una hidrorux si el intestino, la medición total es más corta. Quizás eso pudiera ser un planteamiento razonable y fisiológico. Pero bueno, gracias, doctor, muy amable. No, yo que soy grato por vuestra atención. Es un honor estar con vosotros y cambiar experiencias. Hay sí un racional por detrás de eso todo, mas yo realmente pienso que la bipartición en una sola anastomosis depende únicamente de la definición de una palabra, seguranza. Si cuando demostrar que es segura, yo voy a ser el primero a hacerla. Doctor Casalnuovo, ¿quiere hacer algún otro comentario? Hay una pregunta en el chat. No, solamente un poco relacionado con el reflujo gastroesofágico. En todas las mangas gástricas que nosotros hacemos esos 2 o 3 puntos de cardioplicatura. Y creo que eso es una medida preventiva, por ahí no demostrado científicamente, pero me da una seguridad de que podría llegar a evitar. Entonces el paciente que tiene una hernia hiatal. Si el paciente tiene una hernia hiatal, entonces hay mucha gente que hace la hiatoplastia y listo. Nosotros cuando hacíamos el tratamiento de las hernias hiatales no le hacíamos hiatoplastia nada más. Le hacemos hiatoplastia y un procedimiento antirreflujo. Bueno, entonces cuando existe esto hay que hacer lo mismo, hacerle la hiatoplastia, pero agregarle un procedimiento antirreflujo. De la misma manera que Noca describió hacer con el slip el manguito de 360 grados, tipo Nissen, creo nosotros las hernias que tuvimos, hicimos, siguiendo un poco también a Sergio, un mini, digamos, DOR y mini tupet, o sea, por atrás y por adelante, sin llegar a los 360 grados, como agregado, eso como un procedimiento tipo valvuloplástico o antirreflujo, con el agregado, por supuesto, de la hiatoplastia. Pero creo que prácticamente la hacemos de rutina en todas los eslivos, manga gástricas, esos 2 o 3 puntos de cardioplicatura nos lleva mucho tiempo
y lo hacemos justo antes de usar el último stapler de la sección. Muchas gracias, doctor Casalnuovo. Por una cuestión de tiempo, le hago una pregunta del chat, doctor Santoro, que la hizo el doctor Picardo, sobre cuáles serían las diferencias fisiológicas y metabólicas entre el bagua y la bipartición intestinal. Bom, esto fue mucho de la presentación, porque con la bipartición yo puedo decir más al oído, porque la bagua, la cirugía puede ser ainda iunal, probablemente es iunal en la mayoría de los pacientes, porque no puede bajar más, porque hay una área exclusa de otro lado y hay desnutrición. Como en la bipartición no hay exclusiones, no hay nada excluido, la malabsorción es poco temida, yo puedo ir bastante más abajo y obtener un procedimiento más poderoso. Quiero responder también al doctor Ricardo Romani, que se preguntó si ya revisioné algunas biparticiones. Sí, ya revisé, sí. Já dilatei anastomosis gastroileales por pouca perda de peso. E amanhã eu vou fazer uma colecistectomia em um paciente que eu he hecho uma bipartição há muito tempo e está se queixando de que está muito magro, muito flaco. Está com peso bajo, BMI de 21, 22. Então, eu queria ser um pouquinho mais forte. Ok, durante a gastrectomia vertical, o que vou fazer é cerrar a gastroilioanastomose por medio centímetro ou 1 centímetro e reduzi-la a la mitad. Eu hice isto 2 vezes, uma vez porque os pacientes, os dois estavam com o peso muito baixo, mas uma das pessoas estava um pouco queixosa de que a glicemia era sempre ao redor de 60, o que lhe deixava um pouco flaca, e que se hace esto, a glicemia sobe e o peso sobe imediatamente, mostrando que esta passagem ao ilho tem uma influência muito grande em peso e glicemia. Excelente, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Casalnuovo, por los comentarios. Doctor Santoro, por la brillante presentación y a todos los participantes. Doctor Mario Vega, ¿quiere decir algo? No, terminando, la verdad que un placer escucharlo nuevamente, doctor Santoro, y usted, doctor Carlos. La verdad que está muy buena la charla. Y bueno, hasta la próxima. Hasta el próximo encuentro. No tiene mala costumbre el doctor Santoro a exposiciones brillantes, así que... Ya lo vamos a quedar. Muchas gracias, doctor. La pendiente que tenemos con Juan Cruz y la visitar cuando termine esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ya nos estaremos viendo pronto. Un placer inmenso. Un honor estar con vosotros. Muchas gracias, doctor, por la predisposición, como siempre. Un Adiós. abrazo a todos.